o mercado ganhou um fator novo que muda a matemática do mundo. A China foi o maior financiador dos Estados Unidos e está reduzindo treasuries há anos e agora dá sinais de que parou de comprar. Com menos demanda pelos títulos americanos, o ajuste tende a vir por onde dói. Juros mais altos lá fora, créditos mais caros, riscos de desaceleração e um efeito dominó que bate diretamente no dólar, bolsa, commodities e cripto. Hoje eu vou te mostrar como este quebra-cabeça aparece nos gráficos do Ibovespa esticado ao S&P dando sinais de fraqueza e porque a parte mais ignorada da história talvez esteja em Beijing e não em Wall Street. Antes de eu abrir o primeiro gráfico, eu quero te dar um mapa do que está por trás do preço essa semana e nos últimos tempos. Porque se você entender isso agora, o resto do vídeo encaixa muito mais rápido. O ponto central é o seguinte: tem um movimento acontecendo em câmera lenta, mas com um impacto gigante. A China vem reduzindo participação em treasuries há anos e os sinais mais recentes apontam para uma China menos disposta a financiar o déficit americano. E quando um comprador desse tamanho sai de cena, o ajuste não é filosófico, é matemático. O juro americano precisa subir para atrair outro comprador. E juro mais alto nos Estados Unidos é aquele dominó clássico: crédito mais caro, economia esfriando e mais chance de recessão. E o mercado começa a reprecificar o risco no mundo inteiro. É por isso que, ao mesmo tempo, você vê o dinheiro procurando proteção, ouro forte, moedas defensivas andando, e também vê fluxo tentando escapar dos Estados Unidos e buscar assimetria em outros lugares, inclusive países emergentes como o Brasil. Agora, por que eu estou trazendo isso antes de falar dos gráficos de cripto e de tudo mais? Porque aqui tem uma segunda camada que quase ninguém comenta. O Bitcoin não vive só de narrativa, ele vive de energia, fluxo e, pasme, até de regulação. E quando você junta aperto em mineração, energia, em regiões específicas, China tratando metais como estratégicos, regras bancárias, deixando criptos mais caros de carregar, o resultado pode ser pressão vendedora e menos comprador marginal, mesmo com manchetes positivas. Então a proposta do vídeo é simples, a gente vai olhar gráfico por gráfico, como eu faço todos os domingos, com esse pano de fundo. Se o mundo está migrando de um modelo de dólar incontestável para um cenário mais multipolar, eu quero te mostrar onde isso aparece primeiro: no Ibov, no dólar, nas commodities, no S&P e, por último, nas criptomoedas. Dito isso, vamos começar aqui, pelo Brasil, porque o Ibovespa é o primeiro termômetro para saber se esse fluxo é sustentável ou se está só esticando ou esticado e pronto para te punir no pior momento. Vamos nessa? Como você pode observar, a gente já vê aqui o gráfico do Ibovespa super esticado, em um nível muito alto. Quando eu olho para o MACD, então, está caríssimo. E quando você percebe que a movimentação dada pelo F34, ele sai da zona bipolar de verde, sai da zona bipolar de verde, sai da zona bipolar de verde. Cadê ele? Ele não saiu aqui. Tem um tempão que ele não vem para cá, né? Então, a dinâmica do preço precisa se cumprir. Ele precisa voltar aqui para daí lançar outra perna de impulsão aí ou de continuação. O que acontece é que se você comprar aqui, você estará fadado a essa volta a qualquer momento. E eu não sei se essa volta pode ser o início de uma mudança de tendência. Então, comprar aqui nunca é vantajoso, tá legal? Quando eu olho para o gráfico Ibovespa semanal, eu vejo a mesma coisa, ele níveis estratosféricos, aqui na casa dos 190 mil, MACD esticadíssimo, falando, tô caro. E a movimentação aqui, ó, que saiu da zona bipolar por duas oportunidades apenas, não se faz há muitos meses. Então, o que a gente tem que entender é, aqui não é região de compra. No momento, não temos compra, mas ele mata todo mundo falando que não sei o que ele vai subir, que ele não... A gente tem que ter paciência. Se você não comprou, por que você não comprou aqui? Ah, não tinha um F34. E por que você não comprou aqui? Ah, ninguém falou. Pois é, agora que está todo mundo falando e o próprio F34 está falando que ele está esticado, você quer comprar? Veja se faz sentido isso para você. Para mim não faz.
ok? Então, não vejo operações aí no Ibovespa no momento para trades, tá? Nem swing, nem position. Vamos lá para o day trade, né? Que lá tem muita coisa, mas não é o caso hoje. Então, o Ibovespa está em uma expansão de alta, mas quando o índice fica esticado, o que manda é o ponto onde a estrutura começa a ser questionada. E a região dos 160 mil, que a gente percebe por essa linha azul aqui, não, lá no gráfico diário, né? Que a gente percebe aqui nos 160 mil dado por essa linha azul, vira o termômetro do risco. E para entender se esse fluxo aguenta ou se foi só euforia, a próxima peça é óbvia, como o dólar está se comportando nessa mesma semana. Quando eu venho aqui para o dólar no gráfico diário, eu percebo que a zona bipolar de vermelho se acendeu há um bom tempo atrás e ela vem dando a visão clara de uma tendência de baixa. A gente percebe que o MACD também deu esse sinal com a sua linha branca lá no ponto exaurido, onde a região de Tocaro grita na nossa cara. Mas pelo F34 a gente já tem essa visão muito clara e a gente percebe essa tendência aí. Clara, o F34 é um indicador que transmite essa clareza. E se você quiser ter acesso ao F34 para fazer os seus trades, desde o day trade até o position trade, você acessa aqui em estratégias, loja de estratégia. Eu não sei por quanto tempo ele vai ficar à disposição aqui. É para poucas pessoas, porque quem compra tem direito a um encontro comigo, para que eu possa explicar detalhes e tudo mais, né? Então realmente é algo que foge do meu alcance. Tem muitas pessoas comprando, tá? As pessoas que estão comprando operação mensal, né, só com um indicador por mês, eu entendo, às vezes você quer só testar, mas eu não recomendo nenhum tipo de teste em trades com a janela de um mês só, tá ok? Então, se você compra por um mês, sua tanga aí, faça bastante backtests aí, olhando dentro desse período de um mês aí, olhe uma janela bem grande de como funciona o F34, tá bom? Você vai ter que suar bastante aí nos seus estudos para ter uma visão mais clara de que realmente ele tem uma matemática positiva, ele te traz um resultado ao longo do tempo, resultados positivos. F34 está aí à sua disposição, aproveite a oportunidade para você fazer day trade, swing trade e também position trade, pegar movimentos como esse, lindos assim, como aqui no dólar, nesta queda. O que eu vejo aqui, ele está ainda devendo um movimento, saindo do ciclo aqui do Tocaro, não chegou no tô barato, ou seja, tem downside para ele. Quando eu olho para trás, e aí vamos tirar os juros, né? Vamos dar um Ctrl K aqui, neste gráfico, a gente vai ver aqui, ele muda aqui, a gente percebe que ele tem ainda a possibilidade de vir aqui nesses níveis. Então a gente percebe isso melhor aqui no gráfico semanal. O MACD saindo da região do Tocaro está devendo vir aqui para baixo na região do tô barato. Na região do gráfico semanal a gente vê também isso. Ele acende aqui vermelho, dá a oportunidade de venda, deu uma venda linda aqui, maravilhosa, e vem aí cedendo, caindo, né? Dando continuidade. Ele está há muito tempo nessa região de Tocaro aqui, né? Então está devendo vir aqui para baixo na região do tô barato. Tem um downside gigantesco para ele, então aparentemente aqui 4, nessa região aqui, deixa eu posicionar melhor aqui com o mouse, 4.600 por ali, tá? 4.700 pode ser o fundo dele ali, pelo menos uma região de suporte para ele brigar. Assim como brigou aqui, uma região bastante brigada, né? Ele pode brigar por ali também, isso dólar em comparação ao real. Fechado? Como o dólar, numa dinâmica de queda, e o semanal, respeitando esse suporte aqui de 4.600, a pergunta deixa de ser, o Brasil está forte? E vira, de onde está vindo essa fraqueza do dólar? Para responder, a gente precisa olhar para o centro do tabuleiro, o S&P 500, né? E eu olho o S&P aqui, representado pela ETF SPY, porque é aqui que a gente percebe como o mundo precifica juros, risco e apetite por alavancagem. E o que eu estou vendo no gráfico diário do S&P, representado aqui pela ETF SPY, eu vejo que os movimentos de correção estão com pernas muito mais fortes do que as pernas de alta. Então você tem aqui a pernada de alta, uma correção, pernada de alta, uma correção. Perceba que as pernadas de altas elas estão com pernadas contrárias de correções diferente de uma tendência. Porque quando você enxerga numa tendência, você vai lá, ó, pernada de alta, corrigiu, pernada de alta, corrigiu, pernada de alta, corrigiu, pernada de alta, corrigiu. Não sendo chato, mas pernada de alta, corrigiu. Aqui a gente teve um deslize, mas pernada de alta, corrigiu, pernada de alta, corrigiu. Eu dou correção, não sei se você percebeu, sempre como ele vem trabalhar na zona bipolar, olha lá, ó. Este é o movimento que eu capturo a oportunidade do trade, tá? É aqui que eu estou comprando nas zonas de níveis de preços importantes que me é
configurado na tela pelo F34. Então, o que você tem que enxergar agora? Existe aqui uma lateralidade, né? Perceba? Então, falado isso, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico semanal, mas no gráfico semanal não vejo isso. Eu vejo uma perna gigante aqui para cima. E ela está distante da zona bipolar. A qualquer momento, ela tem que fazer isso aqui, tá certo? Ó, a qualquer momento, ela volta para a zona bipolar. Então, muito cuidado com as compras aqui, tanto para swing quanto para position, não é o lugar que eu gosto. E quando eu olho para o MACD, eu vejo um nível muito esticado, muito tocado. Tá combinado? Se você entendeu isso, daí escreve aqui para mim no comentário que entendeu. E se não entendeu, fale que eu vou explicar para você pessoalmente com uma resposta clara e inteligível aí no seu comentário. Bom, o S&P segue em alta no macro, a gente percebe claramente aqui no gráfico semanal, mas esse comportamento de pernas de alta enfraquecendo e correções ganhando corpo tem cara de distribuição. E aqui no 670, pelo gráfico diário, onde está essa linha azul, eu vejo como um divisor de águas de estrutura. E quando o mercado começa a cheirar a mudança de ciclo, é nas commodities que você vê o mundo real aparecendo. Então, você pode olhar petróleo, minério, mas eu gosto de olhar milho e boi, né? Não tem uma correlação assim muito forte não, mas também me sinaliza, me denuncia se o ruído financeiro é só desaceleração mesmo, batendo aí na demanda. Então vamos ver como está o milho no diário. O milho deu uma resposta muito interessante aqui, saindo desse fundo, porque, veja, ele deu aqui o topo na zona bipolar, veio aqui esse fundo, saiu em direção aonde? A zona bipolar novamente, que está de vermelho. O que me chama a atenção muito no milho é que ele precisa de cumprir o ciclo de alta aqui pelo MACD e ele não cumpriu. Então eu acredito que ele vai buscar um teste mais profundo nesses topos aqui, subindo mais um pouco. Lá no gráfico semanal, a gente percebe isso muito claramente através do MACD, que vem trabalhando nessa região aqui de tô barato, ó, e ele não cumpriu o ciclo aqui de voltar aqui para esse nível de tô caro. Então, eu acredito que ele esteja trabalhando aqui, ó, como uma correção desta perna, né, para depois lançar uma outra perna. Ele tem muito upside, tanto pelo MACD quanto aqui para o preço, né, tem muito upside aqui, então eu estou muito reticente com as vendas. Mas ele, mano, tá aceso de vermelho, tanto no semanal quanto no diário, sim, o diário inclusive é o ponto de venda para ele com o stop lá para cima. Mas eu não vou fazer essa venda e nem estou recomendando ela aqui não, tá bom? Porque eu estou entendendo que aqui pode estar nascendo uma mudança aí nessa estrutura aí. Ela não está uma estrutura muito interessante. Perceba que ele veio de uma lateralidade, se jogou para cima, agora está jogando para baixo. Naturalmente, isso acontece muito, né? Ele vem buscar liquidez, que falam, né, por aqui, e depois joga para baixo com tudo, tá? Essa é uma movimentação típica dele. Mas no semanal eu não estou percebendo isso. Muito pelo contrário, estou percebendo esse movimento exatamente ao contrário. Ele veio nesta perna de alta, subiu, brigou aqui, fez aqui, tudo em alta ainda, normal. Veio aqui para baixo, perdeu este fundo e agora está querendo, veio buscar a liquidez aqui para baixo e agora está querendo voltar. Eu tenho o MACD a meu favor. Então, perceba que eu tenho o mesmo movimento no diário e no semanal, mas contraditórios. Então, eu prefiro olhar para o semanal, tá bom? E o boi? O boi, para quem me acompanha aqui, sabe que eu dei a compra aqui, ó, dentro da zona bipolar. Volta aí 2, 3 vídeos atrás de Position Trade, você vai ver eu falando no gráfico diário. E olha que coisa maravilhosa, que movimento forte, pujante, saindo aqui, ó, da região de tô barato, pelo gráfico do MACD. Vale muito a pena você olhar o MACD. Eu vou subir aqui no card aqui, ó, aqui agora. Vai aparecer aí um card para você assistir o vídeo onde eu explico como eu utilizo o MACD. Vale muito a pena você ver ele nesse sentido, não só como seguidor de tendência, mas também como um oscilador que te mostra pontos de tô caro e tô barato. Então, é importantíssimo você saber disso, tá bom? Então, o milho que a gente acabou de olhar, ele tá meio corretivo, né? Com um ciclo de MACD que deixa o ativo com cara de que ainda pode surpreender. Aqui também a gente tá vendo isso. Só que lá no milho a gente tem o F34 que ainda tá meio contraditório, mas aqui não. Aqui a gente está saindo da zona do tô barato. O F34 já acendeu verde e tá tudo voando. Só que infelizmente não é o lugar para comprar aqui. Por que que não é o lugar para comprar aqui?
ele fez só esse movimento, ele está esticado, agora ele precisa voltar aqui para a zona bipolar, se ele voltar, né? Porque o milho tem dado grandes movimentos aqui, ó, que não deu espaço para voltar. Então, vamos acompanhando aí, mas não é mais. Eu falei da compra aqui, então agora eu tô falando, não é mais lugar para comprar, porque seu risco está grande, ele pode continuar subindo, pode dar certo a superação, mas com um risco muito grande na conta, tá bom? Espero que você tenha entendido isso daí e passe a acompanhar mais a gente aí para pegar as oportunidades quando for a hora certa. O boi, então, entregou a tendência aí, continuidade, mas agora o risco ganho já não é o mesmo. E o ponto de atenção passa a ser a manutenção dessa estrutura aqui nos 314, dado por essa linha azul, que se perder aqui para baixo, né, com uma movimentação aí para baixo, perde essa referência importante de suporte. E já que a tese macro da semana passa por China, mexendo nas placas tectônicas do sistema, a próxima parada é China 11. Então vamos chamar ela aqui. Aliás, esse tipo de leitura, de position, se ele te ajudar a organizar a sua semana, te tornar mais claro aí os seus trades, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque todo domingo eu trago esse panorama com a visão aí de um profissional CNPI, com uma visão séria para você. O China 11 vem aqui no gráfico diário, descendo, né, MACD caindo e F34 apontando para baixo também. Ele já fez aqui um movimento que veio na tendência de alta, né, subindo aqui, respeitando tudo bonitinho aqui, virou vermelho, começou a trabalhar, querer trabalhar para baixo, mas não fluiu, ó. Fez a volta na zona bipolar de vermelho, mas não perdeu o fundo e voltou a subir, acendendo ela de verde novamente, depois voltou a cair aí, então dando a entender de uma consolidação. E aqui agora ele está trabalhando numa espécie de um canal de baixa, está na parte baixa desse canal, tende a voltar para cá e ficar batendo aqui numa tendência de baixa, até superar este nível aqui para cima. Espero que você tenha entendido esse desenho grotesco que eu fiz aqui, mas é para ilustrar que ele está numa tendência de alta, olha lá, ó. Não dá para negar, apesar de existir esse canalzinho de baixa, ele ainda está saudável na alta aqui no gráfico diário, né? Isso aqui parece-me uma correção desta perna aqui, normal, natural, tranquilo, simples. Se ele voltar aqui com tudo e passar aqui para cima, ele pode te dar uma continuidade nessa tendência de alta. Portanto, aqui é um bom lugar para comprar, mas ele, o F34 está aceso de vermelho? Sim, mas se isso, numa análise gráfica aqui, proceder, eu estou ignorando o indicador. Mas o indicador do MACD também vem apontando para baixo aí, tá bom? Porém, quando eu venho aqui no gráfico semanal e olho a China 11, o que eu vou enxergar, gente? Basicamente, um ponto mais interessante que eu gosto muito de operar no F34, que é a proximidade dessa linha de baixo aqui, ó, linha branca aqui de baixo. Quando a zona está de verde, eu gosto de operar nessa linha branca aqui embaixo com compras. Meu stop está aqui embaixo, bem pequenininho, né? Eu tenho esse tamanho aqui de stop para buscar alvos aí gigantescos, tá? A entrada pode se dar por aqui, você vai fatiando ela, você tem esse espacinho aqui, que é o espacinho que ele pode testar e você aproveitar por compras. Aqui está tudo bonito. Zona bipolar já acendeu verde lá embaixo. Lá embaixo foi o momento da melhor compra, né? Ele deu outra compra aqui, deu outra compra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e tá dando uma incrível aqui, ok? É importante vocês entenderem essa visão. Acompanhe aí, estou trazendo para você o F34 que tem uma estatística muito positiva, te dá muitos resultados mesmo, é comprovado. Só aqui no canal do YouTube eu tenho mais de 5 anos falando só do F34. Então não tem por que você desacreditar nisso, tá? Tem vários vídeos, tem playlist, tem um monte de coisa para você confrontar. Muito bem, falado disso, a gente pode ter entendido aí a oportunidade na China 11, né? A gente percebe aí que tem uma grande oportunidade, China se comportando aí de uma maneira bem diferente, né? Parando de comprar treasuries americanos, parando de sustentar os Estados Unidos aí, querendo independência, soberania financeira aí com o Yuan, né? Investindo em ouro, em prata, por mais que ela faça alguma coisa contra o Bitcoin, porque ela não quer, ela quer soberania, né? Da moeda dela, o Bitcoin não a dá, não a confere isso, né? Então ela faz de tudo para tirar o Bitcoin, mas os movimentos da China são muito importantes. Alguma coisa está acontecendo por aí que a gente não sabe, né? Tem muita coisa aí, se você aprofundar aí, a gente pode fazer um vídeo exclusivo disso. Propósito, se você quiser, comente aí, quero um vídeo exclusivo sobre a China. Aí a gente faz um vídeo só falando sobre a China e os movimentos que ela faz em relação ao mundo, tá bom? O que a gente tem aqui agora é a China, que entra com uma ponte perfeita entre o macro e preço.
né, um mercado grande, descontado, no contexto certo e com um cenário geopolítico ganhando peso. É o tipo de gráfico que muda a conversa quando o capital começa a buscar alternativas aos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre está começando a ser questionado. Porque quando você tem a visão de que lá o negócio está meio estranho, os investidores costumam buscar alternativas de investimento. E a China é um player de peso, né? Eles estão buscando países em desenvolvimento, países, né, subdesenvolvidos, sim, como então a gente percebe aqui no Brasil, há um fluxo de dinheiro entrando na bolsa. Mas eles não estão indo para a China? Tá aqui, tá claro, tá no gráfico, zona bipolar acendeu de verde. E olha o fluxo aqui, ó, que já vem acontecendo, tá bom? Então, diversifique, aproveite as oportunidades. E tá aí uma outra oportunidade da China. Isso aí é exatamente a oportunidade da China. Então, em falando em alternativa e em mudança de regime, agora a gente vai para o Solana. Porque cripto é onde o risco aparece primeiro e onde o erro de leitura costuma custar caro. Nesse gráfico aqui de Solana, a gente percebe que ele está trabalhando no nível de preço, está vendo essa linha vermelha aqui? É um nível de preço que está suportando aí, né? A gente percebe lá para trás existe aí suportes. O que me chama atenção é o MACD aqui com região de Tocaro, então precisa fazer um ciclo aí para baixo, para daí se confirmar realmente outras oportunidades de compra. Por hora eu não vejo compra, o MACD já apontado para baixo com uma bocona de jacaré aberta aí, tá? Bem forte. E ele está longe da zona bipolar aqui de vermelho. Então, como a dinâmica do preço é expande, corrige, corrige, eu estou esperando. Ele pode vir até aqui, tá tudo certo. Ele ainda continua numa tendência de baixa que ele já se instalou aí, tá bom? Já perdeu esses fundos aqui. Tá agora nesse nível de preço aqui, brigando nela, pode voltar e daí dar continuidade. Ok? Não vejo oportunidade de compra aqui ainda, mas pode assim subir aqui em direção, não sei se é a partir daqui, mas ele está devendo uma correção pelo menos o toque na zona bipolar de vermelho aí, ok? E, como a gente sempre olha depois de Solana, vem Ethereum. E com o Ethereum a gente pode perceber um movimento muito parecido, né? Vamos ampliar aqui para ver melhor. Ele está numa região, tá vendo essa linha vermelha aqui, ó? Como eu disse, eu já tracei ela há muito tempo, o canal é muito antigo, a gente já tem mais de 5 anos aqui no YouTube e eu venho analisando todos esses ativos todos os domingos. E a gente percebe uma divergência no MACD gritante. Percebe que este topo aqui, ó, está na mesma altura que este, ou levemente apontando aqui para cima, está na mesma altura, né? Mas olha aqui a linha branca do MACD, como ela já está divergente, apontando para baixo. Então, isso me confere aí uma leve divergência de baixa, o que me leva a crer que ele pode consolidar ou pode realmente querer fazer uma correção mais profunda, né? Então, aqui e aqui pode ser os níveis aí de consolidação para Ethereum, ok? Então, nessa faixa de preço desse fundo aqui, lá nos 1.000, tá bom? É o que eu enxergo para o Ethereum. E para o Bitcoin? O Bitcoin vem apresentando aí, há 3 vídeos atrás aí de position, fiz algum vídeo até exclusivo para o Bitcoin e mostrando que esta linha azul aqui, muitas pessoas estão pensando que é uma zona de suporte importante, que ele vai parar aqui e não vai passar de jeito nenhum aqui para baixo. Mas para mim, no meu entender, ele está em zigue-zague descendente, chegou nesse nível, é um suporte de respeito e ele pode voltar sim em alta aqui, mas para buscar a zona bipolar de verde, para depois lançar mais uma outra perna, tá? Ou para um teste nessa linha azul como suporte de novo, ou realmente para vencer ela para baixo aí e procurar trabalhos de níveis inferiores aí. Porque o MACD está no nível muito alto, eu já vim falando disso há vários vídeos, quem me acompanha sabe disso. Se você não acompanha, volta os vídeos aí de todos os positions que eu já fiz de vários domingos, tá convidado a fazer isso para você acompanhar, porque agora fica fácil falar que eu tenho falado isso, mas se você voltar nos vídeos que tá gravado aí, você vai constatar isso de fato, tá bom? Eu espero, de toda forma, de todo coração, passar aqui um panorama geral do que está acontecendo na China, do que está acontecendo aí com as oportunidades, ter te passado alguma oportunidade interessante também e mostrado para você que existe sim uma forma muito interessante de você ganhar dinheiro que não precisa ser o buy and hold. Com trade, você consegue ganhar dinheiro de fato, colocar o dinheiro no bolso e partir para outra oportunidade. Ou tomar o seu stop também e partir para outras oportunidades. Diferente de você ficar amarrado, casado eternamente com um ativo que ele te paga algum dividendo ou não, mas que você não faz dinheiro de fato, não pega grandes movimentos, grandes balanços. Se você está casado aí com o Bitcoin, por exemplo, você ganhou muito, mas agora já está perdendo 50% daquilo que você ganhou. Então, enfim, é um tipo de atividade que realmente não vejo muito sentido no mundo atual com essa volatilidade toda. Então eu convido você a me acompanhar aqui no canal
E se gostou do vídeo, dê um like aí, mostre pra gente que você realmente está entendendo essa situação e que vai colocar em prática, que é o que faz a diferença. Desejo a você, de coração, uma excelente semana, um ótimo final de semana aí. Fique com Deus.